Olá a todos, um ataque entrevista hoje, Fábio Mineiro, presidente da SAF do Uberlândia. Meu nome é Pedro Bueno, vim aqui em Uberlândia, aqui no CT do Uberlândia Esporte Clube para falar com o presidente Fábio Mineiro. Prazer, Fábio, e vamos ter uma conversa muito boa hoje. Prazer, Pedro, um prazer falar com você, Estado de Minas, né? Um programa No Ataque aí, que é tão um sucesso aí no nosso estado. Estamos aí para compartilhar um pouco do nosso Uberlândia Esporte Clube SAF. Vamos lá. Primeira coisa, Fábio, não tem como não falar dessa parceria. Uberlândia, que ganhou, até fora do Brasil mesmo, foi falado sobre essa união que já nasceu pronta. Mas me conta, de onde surgiu, de quem partiu isso, se foi do Uberlândia, se foi da Uber, ou como que surgiu, de quem que veio essa ideia? Então, né, nos últimos dias aí, né, Pedro, a gente realmente tem sido, né, matéria no Brasil todo, né, até internacionalmente falando, então a gente fica muito feliz por Uberlândia. Foi um dos propósitos que a SAF falou quando chegou, né, que traria não só investimento financeiro, mas a parte de grandes empresas, né, de empresas com conceitos no mercado, e a Uber é uma grande empresa, né, uma empresa que tem mais de 70 países. Eu acho que foi um conjunto, né, que o nosso departamento de marketing aí, com a comunicação e a parte administrativa, né, o João, a Mariana, e o Felipe, o Leandro, os meninos tiveram essa conexão de buscar essa questão da Uber, né, até porque Uberlândia, né, que ficou tão famosa aí nos últimos dias. Então essa construção foi uma via que deu certo, né, que a gente chegou num acordo com eles. É bom a gente citar que para a Uber que está aqui hoje estampando a sua marca, a sua imagem, né? Foi feito um critério muito profundo em questão de quem que era a empresa da SAF, quem estaria por trás, quem as pessoas que estariam envolvidas no processo. Então, acho que isso demonstra que a SAF não só por estar, conforme eu falei, fazendo um investimento pontual, trazendo, né, uma expectativa que essa cidade tem há mais de 42 anos, né, de buscar acesso, títulos, conquistas, né, e reestruturar toda a base, o futebol profissional, e a gente demonstrou isso em pouco tempo, né, vão fazer apenas 7 meses que nós estamos aqui à frente dessa instituição, desse projeto tão audacioso, né, dessa cidade maravilhosa que é Uberlândia, e essa parceria, ela teve essa conexão, né, em onde a gente chegou num acordo com eles. Então eu quero aqui deixar, né, toda essa parte de mérito, de grupo, né, de aprofundar esse grupo nosso geral. Todas as pessoas têm um pouquinho de compartilhamento, né, a gente aqui não faz nada sozinho, é um coletivo. Então acho que quero dar parabéns ao nosso departamento de marketing, principalmente ali com a Mariana, o João, o Felipe, todos os meninos, e que a gente possa aí desfrutar dessa parceria, que possa ser uma parceria que traga não só retorno financeiro, mas retorno de mídia, retorno de um complexo aí que a SAF do Uberlândia, a cidade Uberlândia também, que tem o nome, né, do time, ganhará muito com esse projeto. E assim, sobre esse projeto, não tem como não te perguntar sobre valores, sobre números, que o torcedor gosta, você sabe, que o pessoal que está assistindo ali, você pode nos contar como que foi essa transação, quanto que envolveu e quanto que vai envolver com a Uber? Então, os valores, né, a gente, por acordo, a gente não divulgou, mas posso afirmar que são valores consideráveis, né? Principalmente para a divisão que a gente encontra, que é a Série D do Brasileiro. Mas, Pedro, essa parceria, a Uber não visa só esse ano, né? Ela visa os próximos 5 anos aí estar junto com nós. Nós temos algumas metas também junto a eles, né? Se a gente sobe de divisão, né? Se a gente consegue alcançar algumas metas, os patrocínios aumentam, né? E não só falar dessa parte financeira, que é uma das principais, se não a principal, né? Estampar a marca Uber no nome do time, na cidade, igual tem sido tão falado nos últimos dias, ela traz muito retorno midiático para nós, né? A visibilidade da cidade de Uberlândia, a visibilidade do time já não é a mesma mais, né? A gente falava aí com alguns parceiros, né, patrocinadores aqui, pessoas influentes da cidade, que desde 1984, que foi o último título do Uberlândia, né, da Série B do Brasileiro, não se falava tanto do Uberlândia, do time, da cidade, igual foi falado agora. Então, para nós, é uma marca muito importante, né? Eu falava isso com o Paulo Prefeito, com os vereadores, né, com todos os políticos também da cidade, que a SAF também fica feliz de estar, né, colocando o nome de Uberlândia, uma cidade tão forte, né, principalmente
na parte do agro, na parte da, né, construção civil, uma cidade tecnológica também, né, que tem trazido muitos investimentos nessa parte hoje que mais cresce, né? Então eu acho que no geral todos esses holofotes que vieram para a cidade nesses últimos dias vai trazer um crescimento muito ainda maior do que a cidade já tem, e a gente fica feliz de ser pioneiro nisso, né, de estar agregando no produto futebol com o produto da cidade, onde tem retorno financeiro, que a gente agrega valor final em todos as pontes, né, os pontos finais ali. Então a gente fica muito feliz e espera que não só a Uber, como outros patrocinadores que já estão também, que sem eles também a gente não conseguiria ter o futebol, né? Eu falo que não é só a SAF botando dinheiro, é um conjunto de gente apoiando. O nosso torcedor, que compra o sócio-torcedor, que adquire a sua camisa, que compra seu ingresso também é fundamental no processo de crescimento. Como não só o Uberlândia, né? Flamengo, Palmeiras, o Atlético, o Cruzeiro, todos os clubes de futebol, né? Tem que ter o apoio do torcedor. Você vê o Atlético Cruzeiro, são donos, né? O Pedro, o Lourenço e a família do Meni, né? Com os outros sócios lá do Atlético Mineiro. Tem que se encher os estádios, tem que ter venda de camisa. Então, a gente não vai ser diferente, né? Então, a gente precisa de todos esses artigos num geral ali para completar todo mês a mês e conseguir trazer um produto final melhor ainda para a instituição. E assim, você falou do projeto ter metas a curto, médio e longo prazo. Quais são essas metas? De uma forma resumida, assim, o que você vê como meta e como a curto, médio e longo prazo? Então, a gente, Pedro, tem um projeto para os próximos 5 a 8 anos de colocar o Uberlândia no mínimo numa Série B, né? Sabemos que a Série D é uma divisão que quando eu estive no Atlético eu passei nela no primeiro ano, né? Dei a felicidade ali, eu falo sorte junto com o trabalho, né? Porque a sorte só está junto com quem trabalha e consegue entregar competência, de subir no primeiro ano. Espero que no primeiro ano nosso também aqui no Uberlândia a gente também consiga esse êxito de subir. Ano que vem está numa Série C, que também nos coloca num campeonato com uma projeção muito maior e também, né, envolve muita coisa nesse acesso. Mas, conforme eu falei, entre 5 a 8 anos a gente chegar numa B, numa Série A, né, tentar replicar o que eu fiz no Atlético e o que a gente também viu aí dos nossos parceiros Mirassol também, né, que é o Juninho lá, o Rodolfo, parceiros mesmo que a gente tem aí de longa data aí no futebol, e conseguir também ser pioneiro aí, a gente já tem destacado como a terceira força do estado em público no estádio, né? Os números não mentem. A torcida do Uberlândia hoje, no estadual, só ficou abaixo do Atlético e do Cruzeiro. Então, para nós foi muito significativo isso. E eu tenho certeza que com esse crescimento do time na Série D, nas categorias também de base, no profissional, a gente vai conseguir ainda mais aumentar essa capacidade de público no estádio. Já é uma nova realidade para o Uberlândia, desde que vocês chegaram e tudo mais. E na questão financeira, assim, quanto que está a folha salarial atualmente, quanto que já mudou desde que vocês chegaram e quanto que fatura um time de Série D, que nem o Uberlândia, por ano? Pedro, então, todo mundo tem perguntado, né? Se você for ver a realidade de uma Série D, se calcula ali algumas equipes, né, das 96 ali custam entre 500 a 600 mil por mês, né? A Uberlândia ele tem um custo ali, né, ele chega a bater nosso faturamento em dezembro, vai chegar ali a quase 25 milhões de reais, né? Então você vai ter uma média de 2 milhões por mês, devido ao que os donos da SAF aportaram de recurso, né? Então, isso eu coloco não só a folha, né, nossa, porque às vezes a folha é 2 milhões, não. Né? Você tem a categoria de base nesse processo, você tem toda a parte estrutural também que você acabou fazendo alguns investimentos pontuais. Então, assim, para manter toda essa despesa que a gente tem aqui hoje, a gente gasta na média de 2 milhões de reais por mês. Então, para a Série D, para a competição, é um nível bem alto de investimento, né? É difícil você ver um time de Série D com esse investimento. Hoje eu posso citar que quem possa estar, ou não sei, acima ou perto, ou, né, um pouco abaixo, ou um pouco ali igual, é a Portuguesa de São Paulo. Possamos ter ali também o Retrô, né? A questão também ali do próprio Pouso Alegre, que também, né, a SAF dos meninos lá do César e do Rafael, que eu também ajudei a construir aquela SAF ali. Aí você pega o ABC, o América de Natal, dentre outras equipes aqui, né? CSA, que já jogou Série A, enfim, às vezes vou esquecer, tem muitas grandes equipes com investimento altos, né? Mas, particularmente, vou dar um exemplo do Barra, ano passado, que subiu, né? Foi campeão. Tinha um investimento bem significativo, junto com Santa Cruz também, né?
Santa Cruz também tinha um investimento muito alto, mas também tem uma grande torcida, né? Consegue colocar um público muito expressivo dentro de um jogo. Mas, assim, eu falo hoje que o investimento nosso é alto e a gente cita, né, que a SAF não tem medido esforço para investir, para trazer retorno financeiro. O nosso projeto aqui é, em 15 anos, colocar 100 milhões de reais. Se a gente chega numa Série A, passa para 150. Só que eu citei, né, a gente é uma SAF muito pé no chão. Tem muitas outras SAFs falando em bilhões aí, né, em valores astronômicos aí, mas na prática a gente sabe que é melhor a gente falar o que realmente vai acontecer, o que realmente vai ser colocado, do que prometer e não cumprir, né, Pedro? Então, a gente pode bater em 10, 15 anos até R$1 bilhão ou 500 milhões de investimento, seja em receita sacramental, né, em tudo que vai acontecer. Mas a gente prometeu, está em documento, o que a gente realmente vai conseguir. E isso para nós já é satisfatório. O Uberlândia vinha nos últimos anos, né, com essa parte financeira um pouco bem apertada ali, né, nada que os caras estavam errados, mas o que arrecadava não pagava o que eles queriam fazer. Por isso foi preciso chegar ao investimento, à SAF, e a gente espera, né, que junto com esse investimento os resultados também aconteçam, porque a gente sabe que não quer dizer que você pode colocar um caminhão de dinheiro, que às vezes a bola não entra, as coisas não acontecem, né, você sabe disso. É o esporte. Mas eu acredito que o certo é o certo, a gente está no caminho certo e as coisas gradualmente vão acontecer. Sei que o nosso torcedor vem de 42 anos ansioso, não é fácil. Eu tenho 38 anos de idade, sou um presidente jovem, né, me considero jovem ainda, com um desafio grande, né, que a ansiedade deles também é a minha, de querer que as coisas aconteçam, mas realmente dar tempo ao tempo, entregar todo esse trabalho. É bom a gente citar que as categorias de base também, que estavam paradas há 2 anos, a gente reativou todas as categorias, né? Nós temos do sub-8 até o sub-20, são 10 categorias, né? Então isso para nós nos orgulha muito. O torcedor do Verdão nos próximos anos vão ver jovens talentos sendo criados aqui dentro da nossa estrutura. Isso nos orgulha, porque é da base que você forma, é da base que você revela e da base que você faz negócio. Eu falo que clube de futebol que não tem base, que não tem estrutura para formar, dificilmente ele se mantém no mercado, né? Porque eu falo que só tem como você fazer dinheiro no futebol com 2 setores, ou vendendo o clube, ou realmente vendendo o jogador de base. Porque o que se arrecada, o que se põe de dinheiro é para manter o fluxo, né? Porque todo ano você vai querer ter um time melhor, um time com mais estrela, um time mais competitivo, mas quando você tem uma base muito boa, você consegue substituir essa parte de investimento mais alto com jovens atletas, né? Mas no final você acaba tendo que ter um equilíbrio, né? De alguns jogadores mais experientes, com esses jovens, fazer esse equilíbrio ali na montagem do elenco. E eu tenho certeza que tudo que a gente tem prometido, tudo que a gente tem falado, tem acontecido no processo. Eu já ia puxar outro assunto sobre a estrutura, mas você falou da montagem do elenco. Você não vai fazer falsas promessas, como você bem disse, e não quer lidar assim com o torcedor, mas o torcedor já viu você contratar Louco Abreu, por exemplo, no Atlético? Pode vir um nome chamativo nos próximos anos? Você gosta desse tipo de marketing também, contratando um jogador que chama a atenção, ou como que é o trabalho de vocês? Então, Pedro, a gente ficou marcado por essa questão do Louco Abreu, né? Eu lembro que era na época da pandemia, a gente parou ali, né? A cidade de São João do Rei, a região. Aquela região tinha muito botafoguense ali, principalmente Juiz de Fora, né? E aí o Atlético ficou conhecido pessoalmente, lógico, pelos acessos, mas quando o Louco Abreu chega, dá um bumbo ali e o nome do Atlético circula. O Louco é um cara, sou amigo dele hoje, né? Ele está dirigindo o Tijuana no México, a gente se fala direto. É um cara que ficou amigo mesmo. Né, não só o Louco Abreu, a gente levou o Ricardo Oliveira, levamos o Sassá, Patrick, enfim, dentre outros atletas. Mas eu não vou te mentir, a gente já tentou trazer alguns nomes aqui, mas principalmente centroavante, né? Solta um aí pra gente. A gente tentou trazer o Wagner Love, né, no começo estadual. O Love acabou aposentando agora. A gente até ganhou deles também na Copa do Brasil. Ele estava jogando, né, no Retrô lá, venceu. Não deu pra convencer ele a ficar, não? Na verdade, o Wagner, não tem que falar da história que ele tem no futebol, o cara. Mais de 400 gols. Foi campeão onde passou, né? Flamengo, Corinthians, enfim, uma pessoa espetacular. Preferiu parar, né, seguir ali o caminho na área do esporte, mas a gente tem buscado sim alguns nomes, até não só brasileiros, né, jogadores sul-americanos aí de um nível alto. Pode sim estar pintando aí nos próximos dias, meses, ou até para o ano que vem, um jogador de um nível
né, de um nível alto nessa parte de mídia, de marketing, mas o principal é que ele também tem que entregar qualidade e gols, né? Ou seja, se não for um centroavante, ou pode ser um defensivo, ou um goleiro, enfim, outra posição, mas que o cara esteja bem fisicamente, né? Hoje futebol é notório que o jogador sem intensidade não joga futebol mais hoje, não dá mais para passar a mão na cabeça. Velocidade no futebol hoje, intensidade está acima, né? Você pode citar aí 70%, 80%, né? Tem que ter qualidade, é óbvio, mas se o cara não estiver bem fisicamente hoje, com a intensidade elevada, dificilmente ele vai sobressair. Então a gente procura sim trazer nomes, mas o torcedor do Uberlândia, eu sei disso, pelo pouco tempo que eu estou aqui, eles têm buscado mais acessos, mais títulos do que nomes de referência, né? Mas se a gente conseguir agregar esses nomes de referência com acesso e título, cara, seria top. E ainda sobre a estrutura, sobre o que a SAF está fazendo nesse último ano aqui, você já falou em outras entrevistas sobre a modernização aqui no CT, o CT está lindo, inclusive, mas eu queria te perguntar sobre o estádio. Eu sei, o estádio pertence à prefeitura e é um estádio muito grande, está entre os 10 maiores do Brasil. É difícil lotar o Parque do Sabiá, sabemos. Existe algum plano de construir outro estádio? Como que vocês pensam em fazer isso em relação ao estádio? Então, Pedro, a gente tem um privilégio de ter o estádio que a gente tem, né? Até porque eu sei o que eu passei lá no Atlético, né? A gente subiu o estádio, não conseguiu acompanhar o crescimento da equipe, né? Então a gente teve muita dificuldade. Ano passado mesmo, na Série B do Brasileiro, teve que jogar os 4 primeiros jogos fora. Então, hoje aqui em Uberlândia, a gente tem orgulho de falar que a cidade tem um dos maiores estádios do interior do país, né? Sendo o 9º do país. Então a gente sabe que ele é muito grande, né? Que ele cabe 53 mil pessoas lá, mas assim, um dos principais pontos, a gente quer modernizar ele, né? Já tem um projeto totalmente aí que a prefeitura já estava fazendo de modernizar o Parque Sabiá para a cidade também ter outras atrações além do futebol, né? E a gente também é apto a isso também, que ele seja um estádio que agregue essa parte cultural, essa parte, né, de entretenimento. Então acho que porque ali do lado do estádio a gente tem um parque também, que ele também é tão tradicional na cidade, na região, mas a gente quer modernizar ele, conforme eu falei, colocar ele no cenário de uma Série A, de uma Série B de brasileiro, né? Eu vi lá a dificuldade que o próprio Mirassol também teve que modernizar para jogar Libertadores agora, não só do estádio, mas do aeroporto, né? Que é vizinho lá em São José do Rio Preto, mas realmente a gente ter uma segunda opção na cidade também seria interessante, né? Um estádio que hoje a gente tem, que é o Ayrton Borges, né? Que é a liga aqui de Uberlândia, que tem um dos maiores futebol amadores do Brasil. Isso a gente também tem esse outro ponto. Uberlândia, dentro de tantas coisas belas que tem, ele pode falar que tem um dos melhores futebol amador do Brasil, né? De nível alto, tem primeira e segunda divisão, né? Inclusive um dos atletas nossos que configura hoje no elenco profissional veio do amador, né? Dessa última competição, o Dudu, né? Então quase até fez um gol sábado agora contra o Abecate. Mas realmente a gente tem procurado sim ter uma segunda opção, né? Até devido às vezes a alguns shows que vai ter no estádio e tal. Isso não quer deixar que a gente vai deixar de jogar no Parque Sabiá, porque lá é a nossa casa. Nós vamos fazer do parque um lugar que a gente conheça mais do que os adversários, né? E que a gente também consiga passar o público ali a média de 8 mil para 10, para 15, para 20, quem sabe em grandes jogos colocando 30 mil pessoas, 40 mil, por que não? Ou até colocando 53, né? Porque a cidade tem população na região e na cidade para colocar esse público lá. Então, o estádio para mim hoje é um privilégio. A gente tem um estádio, uma arena tão grande dessa que a gente vai modernizar ela, já tem em andamento essa modernização. E esse plano, essa modernização, ela é trabalhada junto à SAF com a prefeitura e já tem alguma previsão, algum plano ou ainda está a quantidade que vai ser investido, o valor que vai ser investido ou ainda não tem? Então, Pedro, na verdade, algumas mudanças já vão começar já, principalmente para o ano que vem, vai colocar elevador, vai reformar todos os banheiros femininos, masculinos, né? Vai tentar também trocar todas as cadeiras cativas que são mais antigas, vai tentar também modernizar com telão, com toda a parte de pintura, modernizar os acessos, com todas as catracas hoje facial, né? Então, assim, já é um projeto que já vem sendo feito pela gestão do Paulo Prefeito, com o Renato secretário e o Zanata da Futel, né? Que hoje o estádio é administrado pela Futel. Essa via de parceria ela é uma via de mão dupla, né? A SAF já gastou dinheiro, para você ter base. A
A reforma do gramado foi nós que pagamos. A colocação de ar-condicionado nos camarotes foi nós que colocamos. Então, a gente tem feito também a nossa parte, né? Não só essa PPP, né, público-privado, a gente tem tentado fazer a nossa parte também como investidor e como empresário. Mas, assim, quero agradecer aqui o apoio que a Prefeitura dá, a Câmara dos Vereadores, nunca deixaram a gente de apoiar, porque eles sabem que todo esse retorno volta para a cidade, né? Tudo que é investido, ô Pedro, é bom a gente citar, o futebol hoje não é só aqui em Uberlândia, tem sido isso em todas as cidades do Brasil. O meio público tem olhado o futebol como um nível de entretenimento muito alto, né? Um negócio que o próprio dinheiro circula dentro da própria cidade, né? E sem contar que aquela população daquela cidade vai ter um futebol no final de semana. Acaba tendo, né, uma parte de ser interagido, você levar sua família, você ter esse entretenimento. Então, assim, eu acho que essa via de mão dupla aí tem acontecido muito bem e a gente espera aí que os próximos anos o estádio seja lindo, quem saiba aí com uma qualidade até mais elevada, pode se tornar uma arena ainda multiuso de um nível, né, dessas grandes arenas que a gente tem no Brasil. É o sonho do presidente? É o meu sonho, é o sonho do prefeito, é o sonho do secretário, do Zanata, de tornar não só o Parque do Sabiá, que já é lindo, né, o estádio do Parque do Sabiá também, como ele já é o nono do país em tamanho, em capacidade, mas em qualidade também, né? Que a torcida vá lá, seja no futebol, seja num show, ele tenha prazer de estar lá no estádio do Parque Sabiá. Fábio, a gente precisa encerrar aqui. Por mim eu ficava mais... Tem muita pergunta aqui, mas eu volto. Eu volto aqui na reta final da Série D, quando vocês estiverem ali eu volto aqui para a gente conversar mais. Fechou? Cara, quero te agradecer a todos aí do Estádio Minas no Ataque, programa aí que a gente sabe que leva aí para o nosso público mineiro, né, e brasileiro aí. A gente está de portas abertas aqui, né? O No Ataque e o Estádio de Minas é bem-vindo aqui na cidade de Uberlândia. A gente quer trazer o pessoal de Belo Horizonte mais para cá, né? Para ver o tanto que essa cidade ela tem uma representatividade muito grande no estado, no Brasil. A gente tem orgulho de falar que Uberlândia hoje está entre as 10 do Brasil para você se viver, né? Uma cidade muito segura, uma cidade onde as famílias conseguem criar seus filhos numa qualidade, né? Eu falo que a classe média e baixa hoje aqui tem qualidade de vida na cidade, né? Principalmente na área esportiva. E para finalizar, Pedro, eu quero agradecer a todos, né? Aqui também falar que também nós temos um clube que é o Praia também, que é referência, né? Um dos clubes mais referência aí no país aí de esporte, vôlei, futsal, dentre outros, natação. Então a gente também nos orgulha ter um clube do tamanho que é o Praia, né? E conforme eu falei, a área esportiva aqui na cidade ela funciona de uma forma muito diferente, né? Então tem uma conexão entre o Praia e o Uberlândia? Já tem alguma conversa para aqui representar o Praia Clube, enquanto o Praia Clube representa em outros esportes? Já o torcedor do Uberlândia, né? As duas torcidas vão lá apoiar o Praia no futsal, no vôlei. Cara, é o nome da cidade que está no meio, né? Então, você mora em Uberlândia, você tem que torcer para o Uberlândia de SAF, você tem que torcer para o Praia, você tem que torcer para a Futel também, que tem um trabalho de alto rendimento lá. Então, assim, a gente tenta, tudo que envolve o nome de Uberlândia, a gente tenta apoiar, né? Porque é bom para a cidade, é bom para os meninos, para os jovens, para os adolescentes, né? Então, você cria cidadão do bem, o adolescente ou a criança que está no esporte, Pedro, dificilmente ela vai se perder por caminhos errados, né? Então, isso para a gente já basta. Então, cara, agradecer vocês, a porta está aberta, vem conhecer mais o nosso CT, o nosso estádio. Se Deus quiser, você vai estar aí na fase final, aí, no jogo do nosso acesso, e é o que a gente vai almejar e buscar esse ano. Eu prometo, eu volto, então. Obrigado a você que assistiu aí também, se inscreva no canal, acompanhe as matérias no site também, e é isso, muito obrigado.